De um lado, Jean-Jacques Rousseau, o filósofo que acreditava na bondade inata do homem, corrompido pela sociedade. Do outro, Santo Agostinho, que via a humanidade marcada pelo pecado desde o nascimento. Dois pensadores, duas visões opostas sobre a natureza humana. Hoje, vamos explorar um embate filosófico entre essas duas mentes brilhantes e entender o que Santo Agostinho teria a dizer sobre a ideia de Rousseau, de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Emílio, ou Da Educação, defende que o homem, em seu estado natural, é puro, livre e bom. Para Rousseau, a sociedade é a força que perverte o ser humano, moldando-o com regras, desigualdades e vícios. Ele acreditava que a civilização, com suas estruturas de poder e propriedade, é a verdadeira responsável por corromper a essência bondosa do ser humano. O homem nasce livre e, por toda parte, encontra-se acorrentado. Rousseau argumenta que, ao nascer, o ser humano é como uma tábula rasa, sem maldade, e que é a sociedade que o contamina com seu egoísmo e competição. Santo Agostinho, no entanto, apresenta uma visão muito diferente da natureza humana. Em suas Confissões, ele descreve a condição humana como marcada pelo pecado desde o momento do nascimento. Para Agostinho, o mal não é algo imposto de fora para dentro, mas sim uma parte intrínseca da nossa natureza. Quem me ensinará a compreender que o mal não é uma substância? Porque se fosse uma substância, seria um bem. Para Agostinho, o mal é a ausência do bem e não algo que surge apenas por influência externa. Ele vê o pecado como algo que já está em nossa essência, herdado desde o primeiro pecado de Adão e Eva. Enquanto Rousseau argumenta que o homem é corrompido pela sociedade, Agostinho diria que o homem já traz dentro de si essa tendência ao pecado e à desordem. A sociedade, para Agostinho, não cria o mal. Ela apenas reflete a condição humana caída. Um dos pontos cruciais na filosofia de Santo Agostinho é a ideia de que o ser humano possui uma vontade corrompida. Ele descreve essa luta em seu livro A Cidade de Deus, onde ressalta que a inclinação ao egoísmo e ao desejo de dominar o outro não é ensinada pela sociedade, mas já existe em nós. O orgulho imenso de ser capaz de desobedecer a Deus é, em verdade, o que nos prende a essa terrível necessidade de pecar. Para Agostinho, o orgulho e a busca por autossatisfação são manifestações do pecado original, que nos afasta da verdadeira bondade. Isso vai contra a visão de Rousseau, que acreditava que o ser humano em seu estado natural era puro e que os vícios surgiam da sociedade. Agostinho diria que o egoísmo e o orgulho são parte da nossa natureza e que, se deixados sem orientação, expressaríamos esses impulsos mesmo em um estado de natureza. Em Confissões, Agostinho reflete sobre suas experiências no teatro e percebe que o sentimento de compaixão que sentia pelas tragédias encenadas não era genuíno. Ele chama isso de falsa compaixão, pois mesmo emocionado, sabia que aquilo era apenas uma encenação e por isso não exigia dele nenhuma ação ou mudança. Chorava ao ver no teatro aquelas fábulas de miseráveis que vagavam nos caminhos da vida sem encontrar a verdade. Mas não desejava encontrar-me nesse caminho? Agostinho conclui que essa emoção era uma indulgência, um prazer em sentir pena, sem a necessidade de agir. Para Rousseau, a solução era retornar a um estado de natureza, libertando-se das influências corruptoras da sociedade. Já para Agostinho, a única forma de superar a inclinação ao pecado é através da graça de Deus. Ele acreditava que, sem a intervenção divina, o ser humano não pode escapar de sua natureza caída. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. E com essa frase, Agostinho deixa claro que a verdadeira transformação do homem só acontece quando ele encontra seu caminho de volta a Deus. É a graça que ilumina o eu interior e permite que o ser humano se liberte de suas inclinações ao mal. Jean-Jacques Rousseau acreditava na bondade inata do homem, culpando a sociedade por sua corrupção. Santo Agostinho, por outro lado, viu a sociedade como um espelho que reflete a condição caída de cada um de nós. Para Agostinho, o problema não está lá fora, mas dentro de nós mesmos.
Enquanto Rousseau sonhava com uma utopia onde o homem pudesse ser bom, Agostinho sabia que a verdadeira transformação só poderia vir do encontro com Deus. Ele nos ensina que a salvação não está na fuga da sociedade, mas na redenção da alma. Se Rousseau diz, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, Santo Agostinho responderia, não, o homem não nasce bom. O mal já está presente em sua natureza desde o início, devido ao pecado original. A sociedade não é a fonte da corrupção, mas sim um espelho que reflete a condição corrompida de cada indivíduo. A verdadeira transformação do homem não virá da reforma da sociedade, mas da graça de Deus, que é capaz de restaurar o coração humano. E aí, o que achou desse confronto de ideias entre Rousseau e Santo Agostinho? Se você curtiu essa análise e quer ver mais conteúdos filosóficos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E claro, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Qual visão você acha mais convincente? Vamos continuar essa discussão por lá. Até a próxima análise.